Olá, ouvintes deste podcast. Hoje escolhi falar do grandioso Ariano Suassuna, escritor e dramaturgo paraibano, autor da obra-prima O Alto da Compadecida. Nesta obra, Suassuna se apropria de um gênero clássico, os autos religiosos medievais, para abordar temáticas ambientadas em cenários tipicamente nordestinos. Mas não irei comentar e ler este livro teatral magnífico. Desta vez não. Quero destacar um romance especial, A História de Amor de Fernando e Isaura. Estou atendendo a alguns pedidos de alunos que querem ingressar neste universo grandioso da leitura, querem conhecer os escritores consagrados e, ao mesmo tempo, querem uma leitura leve, descomplicada, que não exige muito de nosso emocional para ler nesse tempo de incertezas e de isolamento social e que também fizesse parte da lista de livros de ótimos escritores. Mas antes de começar a leitura, irei apresentar um pouco mais este escritor renomado. Ariano Suassuna foi professor universitário e defensor da valorização das artes populares. Ele concede um valor erudito à cultura popular, principalmente a nordestina. Um exemplo desse universo regional é o cordel. Formou-se em Direito, recebeu vários prêmios importantes e sua paixão sempre foi a escrita. Possui vasta obra composta de peças teatrais, poemas, romances e ensaios. Foi um orador nato e reverente, com palavras certeiras de ensinamento de vida, com toques de ironia e de humor para nos fazer refletir sobre as nossas escolhas pessoais e profissionais. Vamos agora à obra escolhida. A história do amor de Fernando e Isaura é uma espécie de versão brasileira do mito medieval Tristão e Isolda, que serviu de inspiração também para Shakespeare. A história de Suassuna é uma paixão proibida, um amor tão verdadeiro e intenso que, impedido de ser vivenciado em toda a sua plenitude, encaminha-se para um trágico desfecho. É o único romance de Suassuna que não se passa na Paraíba. Seu cenário é Alagoas, com grande parte das ações decorrendo nas proximidades do mar. Ao longo das páginas deste livro, conhecemos Fernando e Isaura e também Marcos. Este último é tio de Fernando e o criara depois da morte de seus pais. Isaura é a moça que Marcos conhece em determinada viagem de trabalho e pede a mão dela em casamento, sendo o contrato ajustado pelos pais da moça. No dia combinado para o casamento de Marcos e Isaura, ocorre um imprevisto de trabalho e quem vai ao encontro da moça é Fernando. Está acontecendo uma festa na cidade no dia em que Fernando chega. Ele e Isaura se encontram. Fernando se apaixona perdidamente pela moça sem saber que ela é a prometida do seu tio. E daí dá-se todo o drama da história. Quem conhece Tristão e Isolda vai saber o desenrolar deste amor de Fernando por Isaura. Porém, vai encontrar também, especialmente, referências à cultura popular nordestina. Irei ler uma parte do livro em que uma antiga candidata à mão de Marcos e que se tornara inimiga mortal de Isaura enche a cabeça dele sobre o envolvimento de Fernando com a sua esposa. Pouco a pouco, a dúvida foi se tornando intolerável. Antes que uma hora se passasse, ele decidira colocar os escrúpulos de lado e apurar tudo. Desse momento em diante, pôde fugir um pouco à sua dor, planejando a melhor maneira de surpreender os dois amantes. Tornou-se cauteloso e passou a agir com uma dissimulação inteiramente inesperada numa personalidade como a sua. Ao mesmo tempo, parecia-lhe estar vivendo um sonho, um pesadelo. Na verdade, foi como num sonho que ele espreitou Isaura até que à tarde ela saiu para dar o passeio de sempre. O coração de Marcos estremeceu. Quando a viu seguir na direção da mata de cajueiros, que a mulher lhe indicara como sendo o local dos encontros. E foi ainda como num sonho que ele se armou com um revólver, seguindo no seu encalço. Ao chegar à mata, porém, parou e por um instante pensou em voltar. Talvez fosse um generoso impulso de seu coração,
talvez a convicção inconsciente de que para si era melhor continuar sem a certeza daquilo que temia. Mas o ciúme e o desejo de saber foram mais fortes. Ele continuou a caminhar, adentrando-se com as maiores cautelas pela mata. Depois de algum tempo, ouviu os passos de Isaura que caminhava à sua frente. Teve certeza de que, caso a delatora tivesse razão, o lugar do encontro era o Cajueiro Grande, uma velha árvore situada quase à beira d'água. Aí, dando tempo a Isaura para chegar primeiro, abandonou a vereda, deu uma volta por dentro do mato e escondeu-se perto do cajueiro. Cerca de meia hora depois, viu Fernando que se aproximava e que, descuidoso, como quem a isto tivesse direito e estivesse habituado, entrou sob a folhagem por entre a galharia baixa que em certos lugares levava até o chão a copa do cajueiro. Com o coração disparado dentro do peito, Marcos ergueu-se, aproximou-se pelo lado de fora e olhou por entre os galhos. Então, ouvintes, vocês conhecem a história de Tristão e Isolda para saber o que acontecerá? O que acontecerá? É verdade o que chegou aos ouvidos de Marcos? Eles são amantes de fato? Ou foi apenas fofoca de uma mulher invejosa? Marcos irá cegamente matá-los? Inesperadamente haverá uma reviravolta nesta história? Deixo aqui estas lacunas para instigá-los a ler o romance deste escritor que articula emoção, sensualidade, humor e tragédia com um toque sertanejo na história de amor de Fernando e Isaura.